Eu amo os anos 80, mas venhamos e convenhamos, existiam muitas coisas maravilhosas, porém bregas, como por exemplo o clipe da Girl I'm Gonna Miss You. Ou a pura viagem lisérgica da Total Eclipse of the Heart. Mas o fato é, quando a morena rasga o seu coração, todas essas músicas e outras mais do gênero fazem total sentido. Começam a fazer um total sentido. E dá até pra cair em prantos com outra pérola breguíssima dos anos 80, a Careless Whisper. Meus caros, essa é braba, mas como o meu coração brutinho foi forjado no aço do metal, eu sempre vou preferir o feat do George com o Slayer, simplesmente maravimágico. Brincando sério agora, mano, quando você tá na fossa, tipo eu nesse momento, aquela intro da Careless Whisper bate forte. O caboclo que criou aquele riff no sax sabe das coisas. Bom, hoje eu vou falar sobre o George Michael, um cara aí que fez bastante sucesso com os seus hits, teve uma vida de fama e também causou bastante ali durante o período que estava vivo. E até chegou a alegar que pegou mais de 500 boys na vida. O cara era brabo, hein, mano? Enfim, vamos lá saber um pouco sobre a história dele. Mr. George Michael nasceu na verdade como Georgios Kyriakos Panayiotou, ou algo assim. Ele tinha ascendência grega e era filho do Jack, que também levava o mesmo nome. Ele teve duas irmãs, a Yoda e a Melanie. Desde criança ele criou laços com a música. A coisa começou a ganhar áreas profissionais quando ele e a família mudaram para as bandas do sul do Reino Unido. E o Michael conheceu o seu futuro parceiro na música, o Andrew Hitley. O George já fazia umas apresentações pelas ruas e seu envolvimento com o cenário musical começou quando ele trampava também como DJ nos rolês do Reino Unido e até nos bailinhos de escola. Já o primeiro projeto dele com o Andrew foi uma banda de ska chamada The Executive, que eu achei só um framezinho do som, ou talvez não seja, mas tá aí. Mas o lance não rendeu grandes coisas, eles gravaram um trabalho demo e depois parece que a banda foi pro saco. O Andrew e o George então fundaram no começo dos anos 80 o Wham, que de fato deu certo já na primeira bolacha, Fantastic. O disco lá no Reino Unido pegou as primeiras posições nas paradas de sucesso, e desse disco também brotaram os primeiros grandes hits da dupla, como a Young Guys e a Club Tropicana. Mas foi no segundo disco que o bicho pegou pro Wham, porque dali nasceu o primeiro grande hit deles e que depois ficou na carreira solo do Michael, né? A Careless Whisper. Make It Big saiu em 83 e revelou o Wham para o mundo, saindo do eixo europeu. O mais legal é que anos depois, essas mesmas músicas se tornariam memes para cenas de filmes como Deadpool e a ridícula cena do posto de gasolina em Zoolander. O Wham foi um negócio tão grande que o George Michael começou a ser chamado para algumas parcerias, uma delas com o grande Elton John. Além dos sucessos no Ocidente, eles foram um dos pouquíssimos artistas a se apresentar na China, que já na época proibia seus cidadãos de terem acesso a determinadas músicas. A apresentação foi registrada num documentário chamado Wham in China, Foreign Skies.
Mesmo com tanto sucesso, o Wham acabou pouco tempo depois do lançamento do terceiro e último disco, Music from the Edge of Heaven. Era meio que lógico o Wham acabar, mesmo porque a figura, o peso da figura do George Michael era muito maior. Ele estava fazendo várias coisas, projetos paralelos ali em carreira solo já, e estava dando super certo. Como ele era compositor da maioria das músicas do Wham, vários dos hits, vários dos clássicos do antigo duo acabaram ficando com ele e seguindo dentro da história dele em carreira solo. Ele ajudou a pavimentar todo o caminho na carreira solo dele. Para vocês terem uma ideia, bem no comecinho ali da carreira solo dele, ele simplesmente gravou com ninguém mais, ninguém menos que Aretha Franklin. Em 87 ele lança o primeiro disco, Fate, com a single I Want Your Sex, que acabou sendo banida de vários países pelo teor da letra e o nome da música. O choque foi grande, numa época em que a sociedade era mais puritana. Tanto que no disco seguinte, Listen Without Prejudice, volume 1, ele fez um trampo mais centrado, porque justamente queria ser levado mais a sério, segundo ele mesmo disse. O George passou os anos 90 com uma forte relevância, e com isso, várias polêmicas também acompanharam a sua vida. Em 98, ele foi em cana por atentado ao pudor num banheiro em Beverly Hills, quando ele deu em cima de um policial à paisana. Já em 2008, ele teve a carteira de motorista suspensa por dirigir sob efeito de drogas. Em 2010 foi condenado a 8 semanas de prisão, depois de ter provocado em julho daquele mesmo ano um acidente de carro em Londres. A vida do cara era insana e até admitiu em entrevistas que teria transado com mais de 500 homens em 7 anos. George Michael levou uma vida louca e desenfreada, de sucesso e fama. Em 2017, ele foi encontrado morto na sua cama pelo seu namorado Fat Felvas. Algumas especulações sobre um suposto suicídio rolaram na época, mas os legistas chegaram à conclusão que a morte foi natural, devido a problemas de fígado e coração que ele tinha. Meus velhos e minhas velhas, a vida de um popstar, principalmente ali nos 80 e 90, era uma coisa de louco. Hoje a turma é tudo leite com pera. O George foi um cara que viveu o seu tempo, com todos os excessos, vantagens e desvantagens que o mainstream proporcionava para os artistas da época. E, infelizmente, pagou o preço.